A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Rodrigo Figueiredo e estou dando início a mais um estudo bíblico da Primeira Igreja Batista no Andaraí. E esse é o nosso terceiro e último vídeo do tema, as 95 teses de Martinho Lutero. No dia 31 de outubro, nós comemoramos o Dia da Reforma Protestante. Por isso, estamos trazendo alguns estudos, alguns vídeos, algumas aulas sobre o tema da Reforma Protestante e especificamente sobre as 95 teses de Martinho Lutero. As 95 teses que nós ouvimos falar, mas que muitas vezes nós nunca lemos, nunca tivemos o contato com as mesmas. Então, estamos trazendo alguns vídeos de forma bem introdutória, comentando, contextualizando as 95 teses de Martinho Lutero. E nós já apresentamos, como se configura essas 95 teses, são afirmações, são proposições que tinham como um tema central que Lutero estava questionando, que era a prática da venda de indulgências, como ele observava na época e entendia como equivocado, à luz do seu conhecimento, dos seus estudos das Sagradas Escrituras, já que Lutero era um professor de teologia e especificamente um professor das Sagradas Escrituras. Então, Lutero propõe um debate, propõe questionamentos sobre a forma como ele entendia que estava errada na prática das vendas das indulgências na sua época. E, em contraponto, ele apresenta a doutrina da justificação pela fé como sendo algo central, algo que deve reger a perspectiva cristã no que tange perdão, no que tange salvação. E aí é interessante a gente comentar também o seguinte, que se lá em 1517, século XVI, Lutero trouxe essas proposições de acordo com aquilo que ele entendia na sua época, e que, inclusive, foi excomungado, expulso da igreja por conta dessas suas proposições, é importante a gente também destacar que hoje, desde 1999, existem diálogos, existem aproximações entre católicos e luteranos. Então, isso é importante também que a gente diga que desde 1999, existe a produção de um texto chamado Declaração Conjunta sobre a Doutrina da Justificação, onde católicos e luteranos afirmam o ponto em comum que eles entendem acerca da doutrina da justificação. Ou seja, não se ignora que existem diferenças entre os dois movimentos, porém, aquilo que é comum, eles buscam afirmar. Eles buscam apontar, buscam indicar. E a gente percebe nesse texto, que possui 44 artigos, a gente percebe no artigo de número 17 a seguinte proposição, a seguinte declaração conjunta sobre a doutrina da justificação entre católicos e evangélicos hoje, contemporaneamente. Desde 1999 esse texto foi produzido. Compartilhamos a convicção de que a mensagem da justificação nos remete de forma especial ao centro de testemunho neotestamentário. Então, é algo importante. Da ação salvífica de Deus em Cristo. Então, uma mensagem cristocêntrica. Ela nos diz que, como pecadores, devemos nossa vida nova unicamente à misericórdia perdoadora e renovadora de Deus. Misericórdia esta com a qual só podemos ser presenteados, um dom, só podemos ser presenteados e que só podemos receber na fé. Aqui a importância da fé. Mas que nunca, de qualquer forma que seja, olha só, tem até um destaque, nunca, de qualquer forma que seja, podemos fazer por merecer. Então, aqui se estabelece que não há mérito na nossa justificação, que a justificação ela é mediante a fé. É um dom, um presente que Deus nos outorga e que Cristo Jesus está no centro da mensagem do Evangelho. Então, nós percebemos aqui esse elemento comum sendo apresentado. Como eu falei, existem outros artigos ali, mas é só para a gente perceber que hoje, desde 1999, existe um texto onde se declara uma doutrina
conjunta entre católicos e evangélicos, no caso, entre católicos e luteranos. Isso é importante porque se eu estou trazendo as 95 teses, que foi um texto que lá atrás originou, né, toda aquela discussão, todo aquele processo, inclusive a excomunhão de Lutero, hoje existe um texto que busca afirmar aquilo que é comum, aquilo que se pode declarar de forma conjunta no que tange a doutrina da justificação entre católicos e luteranos. E, posteriormente, né, após 1999, o Conselho Metodista Mundial, em 2006, a Comunhão Anglicana, em 2017, e a Comunhão Mundial das Igrejas Reformadas, também em 2017, assinaram essa mesma declaração, ou seja, outros grupos evangélicos seguiram, então, afirmando de forma conjunta essa doutrina da justificação. Vocês percebem aqui que a Aliança Batista Mundial, os batistas, não participam ainda da assinatura desse documento, né? Porém, ao analisarmos a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, nós perceberemos que os termos ali colocados não estão tão distantes assim daquilo que nós afirmamos enquanto batistas da Convenção Batista Brasileira, aquilo que nós cremos. Quando vai falar na nossa declaração doutrinária, por exemplo, no artigo 5º, sobre a salvação, diz que a salvação é outorgada por Deus, pela sua graça, mediante arrependimento do pecador e da sua fé em Jesus Cristo, como o único Salvador e Senhor. O preço da redenção eterna do crente foi pago de uma vez por Jesus Cristo, pelo derramamento do seu sangue na cruz. A salvação é individual e significa a redenção do homem na inteireza do seu ser. É um dom gratuito que Deus oferece a todos os homens e que compreende a regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação. Dando continuidade sobre a justificação, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira dirá que a justificação, que ocorre simultaneamente com a regeneração, é o ato pelo qual Deus, considerando os méritos do sacrifício de Cristo, absorve no perdão o homem de seus pecados e o declara justo, capacitando-o para uma vida de retidão diante de Deus e de correção diante dos homens. Essa graça é concedida não por causa de quaisquer obras meritocratas praticadas pelo homem, mas por meio de sua fé em Cristo. Então, nós percebemos aqui também a afirmação de que é por meio da fé em Cristo que nós temos a possibilidade de justificação, de sermos declarados justos diante de Deus, e que não há mérito humano nenhum no que tange a nossa salvação, no que tange a justificação. Então, isso aqui é importante a gente colocar, tá? Para que a gente reforce que, na época, no século XVI, existiam discussões ali sendo apresentadas que geraram as reformas religiosas do século XVI. E nós estamos comentando as 95 teses nesse contexto. Mas é importante também que a gente diga que hoje existe um documento onde se declara de forma conjunta entre católicos e luteranos, sendo acompanhado, assinado por outros movimentos evangélicos, aquilo que se entende hoje acerca da doutrina da justificação. Assim, dando continuidade, vamos voltar ao século XVI, após essa consideração que nós fizemos aqui, que eu acho que é importante que a gente faça. Então, vamos voltar ao século XVI e conhecer um pouco melhor, né, mais sobre as 95 teses de Lutero propostas na época. A tese número 36 vai dizer que qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão pela pena e culpa, mesmo sem carta de indulgência. Ou seja, está dizendo aqui que qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão da sua culpa, mesmo sem a carta de indulgência. Por quê? Porque Lutero vai trazer a dimensão da justificação pela fé e o entendimento que Cristo Jesus, na cruz do Calvário, levou sobre si os nossos pecados. Então, a partir do momento que você é um cristão, né, um cristão verdadeiramente arrependido, ele tem o direito, né, por meio dos méritos de Cristo na cruz,
a remissão de sua culpa, a remissão de sua pena, a remissão de seu pecado, não sendo necessário, na perspectiva de Lutero, a carta de indulgência para que isso viesse a ocorrer. Qualquer cristão verdadeiro, seja vivo, seja morto, e aqui a gente reforça, né, a dimensão que existia à época sobre a doutrina do purgatório, que nós já falamos em outros vídeos, né? Então, lembrando que nós evangélicos não cremos na doutrina do purgatório, então Lutero traz aqui novamente que qualquer cristão verdadeiro, seja vivo, seja morto, tem participação em todos os bens de Cristo e da igreja, por dádiva de Deus, mesmo sem carta de indulgência. Então, novamente, Lutero apresenta a perspectiva que ele entende a partir da Bíblia, que não coloca um valor, né, no que tange os bens de Cristo, né, num documento, na carta de indulgência, e sim na dimensão daquilo que Cristo operou na cruz do Calvário por amor a cada um de nós. Mesmo assim, a remissão e participação do Papa de forma alguma devem ser desprezadas, porque, como disse, constituem declaração do perdão divino. Então, notem aqui que Lutero, nesse momento, ele não quer romper com a igreja, ele não quer, de forma alguma, entrar num embate com o Papa. Não era essa a proposta de Lutero. Lutero queria apresentar, enquanto um professor de teologia, aquilo que ele entendia ser o que as escrituras apresentavam. Então, Lutero aqui, vocês percebem claramente, ele, de forma alguma, está atacando a pessoa do Papa ou algo do gênero, né? Ele vai dizer, a remissão e participação do Papa, de forma alguma, devem ser desprezadas. E aqui, voltemos ao que ele disse, né? Como eu disse, né? Como eu disse. Ele acha importante a figura do líder religioso, né? Na época, como era visto o sacerdote, o pastor, né? Então, ele acha importante essa figura, mas para a declaração do perdão divino, ou seja, para você declarar aquilo que a Bíblia diz que Cristo realizou. Então, você declara o perdão, você não concede o perdão, não é uma obra sua o perdoar, a obra é de Cristo na cruz do Calvário. Então, Lutero vai trazer aqui essa dimensão, de forma alguma menosprezando, diminuindo a figura do Papa ou de qualquer outro líder religioso. Ele não tem problema com isso, isso não é um problema para Lutero. O problema para Lutero é o atribuir, né, de certa forma, um atribuir em demasia um poder à figura humana. Isso Lutero tem problema, porque para ele não há mérito humano nenhum no que tange a questão da salvação, a justificação. O mérito é único e exclusivamente de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. 41. Deve-se pregar com muita cautela sobre as indulgências apostólicas, para que o povo não as julgue erroneamente como preferíveis às demais obras do amor. Então, se você, em demasia, prega, conforme Lutero ele percebia, né, era a interpretação que ele tinha na sua época, se colocar em demasia a pregação nas indulgências em detrimento do amor, a pessoa vai trilhar esse caminho das indulgências do que viver uma vida na prática do amor. 44 vai dizer que ocorre que através da obra do amor cresce o amor e a pessoa se torna melhor, ao passo que com as indulgências ela não se torna melhor, mas apenas mais livres da pena, ou seja, ela acha que por meio do pagamento ela está dispensada, então ela pode viver a vida de forma desregrada. Lutero vai entender que não é essa a proposta das indulgências, mas que era assim que estava sendo feito. E isso o povo podia interpretar dessa forma, né? Então, por isso que ele vai dizer, deve ser feito com muita cautela, porque as pessoas vão interpretar dessa forma. Ora, por que eu vou viver uma vida de caridade, de amor, uma vida de dedicação, se eu posso, mediante o pagamento, resolver liquidar, ter um indulto que tira a pena que eu deveria cumprir? Então, Lutero vai trazer esse questionamento aqui. Deve-se ensinar aos cristãos que, se não tiverem bens em abundância, devem conservar o que é necessário para a sua casa e, de forma alguma, desperdiçar o dinheiro com indulgência. Então, Lutero aqui traz essa preocupação pastoral com as pessoas que estavam colocando os seus bens diante da venda de indulgências e negligenciando de alguma forma, ou podendo vir, quem sabe,
né, uma hipótese aqui, podendo vir a negligenciar a sua própria casa. E aqui, meus irmãos, sendo honestos, nós também podemos traçar um paralelo com algumas práticas que são realizadas contemporaneamente, que não tem a ver com indulgências, mas tem a ver com vendas também de bens ditos espirituais, onde solicita-se da pessoa tudo que ela tem, que seja depositado ali tudo. A gente ouve histórias, às vezes, assustadoras, da pessoa entregar a chave do carro e voltar para casa a pé, entregar a aliança de casamento, enfim, a gente ouve histórias assustadoras. E aí, quem sabe, essa fala de Lutero aqui seja oportuna para atualizarmos em nossos tempos, indicando que deve-se ensinar aos cristãos que, se não tiverem bens em abundância, devem conservar o que é necessário para a sua casa e, de forma alguma, desperdiçar o dinheiro à época com indulgências. Mas, quem sabe hoje, desperdiçar o dinheiro com campanhas que acabam retirando das pessoas os seus bens, a sua dignidade, retirando delas tudo o que elas têm. Então, quem sabe essa fala aqui possa ser atualizada de alguma maneira em nossos dias também. 50. Deve-se ensinar aos cristãos que, se o Papa soubesse das exações dos pregadores de indulgências, preferiria reduzir a cinzas a Basílica de São Pedro, a edificá-la com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. Então, aqui, mais uma vez, Lutero, de alguma maneira, tentando defender a figura do Papa e entendendo que essa prática da venda de indulgências, na perspectiva de Lutero, era algo que estava ocorrendo com pregadores de indulgências, né? Então, e ele traz essa reflexão, que esses pregadores de indulgências estão vendendo as indulgências para a construção da Basílica de São Pedro. Então, ele vai dizer, se o Papa soubesse o que essas pessoas estão fazendo, com certeza ele não concordaria com essa prática. Então, mais uma vez, aqui Lutero não tendo problema nenhum em relação à figura do Papa. São inimigos de Cristo e do Papa aqueles que, por causa da pregação de indulgências, fazem calar por inteiro a palavra de Deus nas demais igrejas. Mais uma vez, olha só, mais um artigo em que Lutero ele defende a pessoa do Papa e coloca esses pregadores de indulgência, isso que está sendo feito, como sendo algo realizado por pessoas que são inimigos de Cristo e do Papa, porque não estão de acordo nem com aquilo que Cristo pregava, e Lutero defendendo o Papa, dizendo que não está de acordo nem com aquilo que o Papa estaria propondo em relação à venda de indulgências à época. Ofende-se a palavra de Deus quando, em um mesmo sermão, se dedica tanto ou mais tempo às indulgências do que a ela, né? Do que a palavra de Deus. E aqui, mais uma vez, sendo honestos, podemos atualizar para os nossos dias em relação a algumas, né, algumas igrejas evangélicas, quando, às vezes, num sermão, coloca-se maior ênfase em discursos de enriquecimento, né, de vendas de objetos e assim por diante, do que na própria palavra de Deus. Então, aqui cabe também uma atualização para os nossos dias hoje, sendo honestos, sinceros e buscando nos conformar com a palavra de Deus. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Por esta razão, os tesouros do Evangelho são as redes com que outrora se pescavam homens possuidores de riquezas. Os tesouros das indulgências, por sua vez, são as redes com que hoje se pescam as riquezas dos homens, né? Então, Lutero aqui sendo bem forte no que ele está colocando, trazendo o evangelho como sendo algo central e trazendo esse evangelho que resgata, que salva as pessoas na sua inteireza, né? E não na dimensão de busca dos dinheiros, dos valores das pessoas, como nós também podemos perceber de alguma forma sendo atualizado em nossos dias, com as devidas ressalvas históricas, tá? Aqui é indulgência, hoje em dia não é indulgência, mas a prática da venda e esse evangelho que resgatava a rede, que resgatava as pessoas, sendo substituído por outras redes que pescam as riquezas das pessoas. Cabe aqui
uma boa reflexão para as nossas vidas e para muitas propostas de evangelho que têm sido apresentado. 75, a opinião de que as indulgências papais são tão eficazes ao ponto de poderem absolver um homem, mesmo que tivesse violentado a mãe de Deus, caso isso fosse possível, é loucura. Aqui você tem uma fala extrema, né? Quando se propõe que as indulgências podiam perdoar as pessoas, absolver as pessoas de qualquer coisa, não importa o quão terrível tenha sido essa pessoa. Ela pagou, ela recebeu a indulgência, está absolvida. Lutero fala, isso é loucura, isso não tem cabimento. Essa licenciosa pregação de indulgências faz com que não seja fácil nem para os homens doutos, né, instruídos, defender a dignidade do Papa contra as calúnias ou perguntas, sem dúvida, argutas dos leigos. Ou seja, esse tipo de proposta absurda faz com que seja difícil continuar em defesa de algo, porque até o mesmo um leigo simples poderá perceber os equívocos que estão ocorrendo aqui. Por exemplo, por que o Papa não evacua o purgatório por causa do santíssimo amor e da extrema necessidade das almas que estão sofrendo lá, o que seria a mais justa de todas as causas, né? Ou seja, se esse poder existe, olha, por que por amor ele não é feito? Né? Seria a causa mais justa, mais nobre. Se redime um número infinito de almas por causa do funestíssimo dinheiro para a construção da basílica, né, por meio da venda de indulgências, que é uma causa tão insignificante. Então, até um leigo poderia perceber isso. Olha, se esse poder existe, por que, por amor, não se esvazia, então, o purgatório? Contudo, por meio da venda de indulgências, né, vende-se e assim esvazia-se, né, por meio da compra. Então, o que vale mais? O amor, né, ou o dinheiro? Então, um leigo poderia fazer essa conta, né? 2 mais 2 igual a 4. Então, ele poderia perceber isso, sendo difícil, inclusive, a defesa de um argumento desse que teria, para Lutero, o seu sentido. Né? Por amor, deveria esvaziar o purgatório. Mas não esvazia por amor, mas esvazia pela venda de indulgência. Então, Lutero vai falar que esses pregadores do purgatório, que usam o nome do Papa na época, eles estão errados, são inimigos de Cristo e inimigos do Papa. Então, é essa argumentação que Lutero está trazendo. E aí a gente vai para as duas últimas, para encerrarmos, né? Como eu disse, nós não falamos, né, das 95, pontuamos algumas e fomos comentando de forma bem introdutória, bem simples, né? As mesmas. A 94 vai dizer que deve-se exortar os cristãos a que se esforcem por seguir a Cristo, seu cabeça, através das penas, da morte e do inferno. E assim que confiem que entrarão no céu antes através de muitas tribulações do que pela segurança da paz. Então, Lutero aqui está trazendo uma reflexão, né, nesse momento de conclusão bem interessante, né? Porque, de alguma forma, os pregadores da indulgência trazem uma aparente paz, né? Da forma como Lutero está criticando aqui, eles trazem uma aparente paz, é claro. Ele diz, olha, se você me pagar, colocar uma moedinha aqui, eu te dou esse documento, eu te dou esse indulto, e você está absolvido. Poxa, é assim simples, está resolvido? Eu posso, inclusive, fazer a maior loucura do mundo que eu estou absolvido por meio desse documento? É isso. Então, é uma aparente paz, mas que é enganosa. Então, Lutero vai falar, não é por aí. Não é por aí que a coisa caminha, né? A questão do seguimento do Cristo implica, inclusive, em carregarmos a nossa cruz, né? Em termos tribulações nessa vida, né? Entendendo que a vitória é certa no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Lutero aqui traz uma reflexão profunda nessa sua conclusão, indicando que essa aparente paz que os vendedores de indulgências, conforme Lutero está criticando aqui, essa aparente paz, na verdade, é engano para as pessoas. E assim a gente encerra o nosso estudo bíblico, né? Tivemos 3 vídeos com esse é o terceiro vídeo, falando sobre as 95 teses. Como eu disse, a intenção era apresentar, lermos algumas delas, não todas, algumas com calma,
comentando as mesmas, contextualizando as mesmas, já que falamos muito nas 95 teses, mas às vezes nunca nem lemos, né? Nem sabemos do que se trata as 95 teses. E nesse vídeo também nós dialogamos com o tempo presente, apresentando a declaração conjunta sobre a doutrina da justificação entre católicos e luteranos, que foi acompanhado por outros grupos evangélicos também, assinado em 1999. E assim a gente encerra nosso estudo bíblico da Primeira Igreja Batista no Andaraí. Esperamos que de alguma forma tenha abençoado a sua vida, somado na sua vida, e gostaríamos de reforçar nessa conclusão que entendamos a profundidade da doutrina da justificação pela fé, quando percebemos que mediante o nosso arrependimento de nossos pecados, a fé genuína, verdadeira, em Cristo Jesus, como nosso Senhor e Salvador, entendendo que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário nos purifica de todos os nossos pecados, nós assim, por dom, por graça, não por mérito nosso, mas por graça vinda da parte de Deus, nós somos justificados. Nós somos justificados. Então não há mérito humano nenhum. Não há nada que venhamos a fazer por méritos nossos, que venha a nos possibilitar a absolvição, que venha a nos possibilitar a salvação. Cristo fez tudo. O mérito é única e exclusivamente dele, que por graça oferece esse dom gratuito para cada um de nós. Então, descanse nos braços daquele que tanto lhe amou. Entregue as suas vidas nas mãos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E que Deus a todos abençoe.